Mateus 6, verso 5. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que vês o que está em secreto, e o teu pai que vê o que está em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Verso de número 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai que vê o que está em secreto. E teu pai que vê o que está em secreto te recompensará. Glória a Deus. Pai, nós bendizemos o teu nome nessa noite. Glorificamos o Senhor. Toda glória, toda honra, todo louvor e toda adoração nós damos a ti, Senhor. Fala ao nosso coração através da tua poderosa e bendita palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esses textos que nós acabamos de ler são ensinos preciosos do Senhor Jesus sobre a importância de uma vida de oração e de uma vida de jejum. E é importante que nós entendamos que a oração é uma chave poderosa que nós temos no reino de Deus. E que o jejum é uma ferramenta poderosa para intensificar as nossas orações, para intensificar os nossos clamores a Deus. Eu costumo dizer até que o jejum é uma oração sem palavras, não é? Então, Jesus vai nos ensinar a importância de nós termos uma vida dedicada à oração, termos uma vida dedicada a, ao jejum. Né? Essas duas ferramentas, essas duas chaves espirituais são poderosas, são extremamente importantes para a nossa vida e para a nossa caminhada com Deus. Existem benefícios poderosos, sobrenaturais, que nós alcançamos por meio dessas duas ferramentas espirituais, dessas duas chaves espirituais que Deus nos deu, que é o jejum e a oração. E aí Jesus nos ensina aqui sobre a importância da oração. Eu costumo dizer, se nós, como cristãos, soubéssemos o quão importante é uma vida de oração, nós não ficaríamos um dia sequer sem orar. Um dia sequer sem estar nesse momento de intimidade com Deus, no nosso lugar secreto, clamando a presença de Deus, buscando a face do Deus Todo-Poderoso. Então a oração é extremamente importante. E a gente vai entender que a oração, ela traz a manifestação e a resposta de Deus para as nossas circunstâncias e para as circunstâncias que ocorrem aqui na terra. A Bíblia nos diz em Salmo 115, versículo 16: o mais alto dos céus pertence ao Senhor nosso Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Significa dizer que Deus deu a autoridade da terra para nós, os seres humanos, e que ele vai intervir na terra à medida que nós, através do clamor, através da oração, através da intercessão, possamos permitir, de certo modo, permitir que o Senhor possa estar agindo em nossa vida, agindo em nossa família, agindo em nosso casamento, agindo na terra, porque Deus deu a terra a nós, seres humanos, e Ele só vai intervir na terra por meio do clamor, da intercessão, da oração dos seus servos. A Bíblia nos mostra sobre isso. Então é importante entender que a oração ela é fundamental, ela é extremamente necessária. E Jesus deixa bem claro que a oração para nós, cristãos, a oração não é uma opção.
A oração é um mandamento. E é interessante porque quando nós lemos aqui nesse texto, está dizendo assim: quando orares, não se orares, mas quando, significa dizer que o nosso Senhor Jesus, ele intencionava para nós, seus discípulos, uma vida de oração, e ele marcou que em determinados momentos do dia, nós estaríamos orando, intercedendo, adorando, buscando a face do Pai. A oração é extremamente importante para a nossa vida espiritual. O Atmani chegava a dizer que orar é respirar a Deus, ou seja, é inalar essa atmosfera da vida cristã, da vida espiritual para dentro de nós. Então é extremamente importante que nós pratiquemos a oração. Quando a gente vai estudar um pouquinho das religiões, a gente vai perceber que todas as religiões, elas praticam oração, né? Elas têm as suas orações, suas práticas de orações para suas entidades, para seus deuses. Só que nós fomos chamados por Deus como cristãos para orar, para interceder, para clamar ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados para orar, nós somos chamados para buscar a sua face. Então, a oração é uma experiência sobrenatural, uma experiência que deve ser uma experiência comum na vida de todos os cristãos, na vida de todos os discípulos de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, no nosso meio, muitos de nós falamos muito mais da oração do que aquilo que nós praticamos. Então, muitas vezes, nós estamos falando sobre a oração, nós estamos pregando sobre a oração, nós estamos ensinando sobre a oração, falamos uns para os outros, às vezes, sobre a importância da oração, e até temos um chavão dizendo, né, a oração é a chave da vitória. Muitos de nós usamos esse chavão, a oração é a chave da vitória. E falamos muito sobre a oração, mas, na verdade, quando se diz em relação a praticar esse princípio bíblico, muitos de nós deixamos de praticar esse princípio bíblico, que é esse princípio da oração. E por que muitas vezes nós deixamos de praticar esse princípio? Porque entendemos ou percebemos, parece, na nossa oração, nós dizemos, puxa vida, não está havendo resultados. É como se não houvesse resultados para o nosso clamor, e aí isso muitas vezes acaba nos desanimando de praticar realmente a intercessão, de praticar realmente a oração. Mas é importante que nós entendamos alguns princípios bíblicos sobre a oração. E sabe quais princípios a Bíblia nos ensina sobre a oração? Deus fará aqui na terra em resposta ao clamor do seu povo. Deus fará aqui na terra em resposta ao clamor dos seus filhos. A Bíblia diz, por exemplo, que o Senhor estava procurando alguém que se colocasse na brecha, mas não encontrou ninguém. Então, é preciso que alguém se coloque na brecha da intercessão, da oração, para que Deus possa mover-se, para que Deus possa agir aqui na terra. Porque embora Deus seja soberano, e embora Deus tenha todo o poder, embora Deus tenha a autoridade para fazer o que Ele quer fazer, só que Ele decidiu agir em cooperação conosco. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Deus vai agir na terra com a nossa cooperação. Então, tudo o que acontecer aqui na terra, em nossa casa, em nossa família, no nosso trabalho, nós dependemos de Deus, sim, mas também há uma necessidade de que nós estejamos cooperando com Ele. E a forma mais poderosa de cooperarmos com Deus é através da nossa oração, é através da nossa intercessão, é através do nosso clamor. Então, quando nós estamos orando, nós estamos permitindo a Deus agir em nossa vida e agir nas áreas pelas quais nós estamos orando. Nós temos que entender que Deus, Ele não é invasor, Ele é extremamente educado. E Ele deu, como eu disse anteriormente, a terra aos filhos dos homens. Salmo 115, verso 16. O mais altos céus pertence ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Significa dizer que Ele vai agir aqui em resposta ao clamor dos seus filhos. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Um texto que nós usamos até para evangelizar as pessoas que ainda não são cristãs. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Embora nós usamos esse texto, na maioria das vezes, para evangelizar aquele que ainda não fez uma aliança com Cristo, esse texto está dirigido a uma igreja, a igreja de Laodiceia. Jesus está falando para a igreja de Laodiceia, não é? Ele está dizendo, estou batendo na porta,
Isso é muito interessante. Estou batendo na porta. Jesus estava lá de fora, olha só. Ele está batendo na porta. Diz: se alguém ouvir a minha voz, se alguém abrir a porta, eu vou entrar em sua casa, vou ceiar com ele, ele vai ceiar comigo. Ceiar aqui é símbolo de comunhão, símbolo de intimidade, símbolo de relacionamento. Então, ele está dizendo, se alguém ouvir a voz, né? Se alguém abrir a porta. Então, quando nós oramos, é essa abertura, nós estamos abrindo a porta do nosso coração, da nossa vida, da nossa família, do nosso casamento, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, para que Jesus possa vir, possa ter comunhão conosco, e não apenas isso, possa intervir nas circunstâncias, possa intervir nas situações, possa alterar circunstâncias que estão de alguma forma nos afligindo, que estão de alguma forma nos ferindo, que estão de alguma forma nos maltratando. Então nós precisamos entender que quando nós oramos, nós estamos permitindo ao Senhor agir em nossa vida. Olha que tremendo isso, permitindo ao Senhor agir em nossa família, agir em nosso casamento, agir em nossa cidade, agir em nossa nação. Deus vai agir em conformidade ao clamor dos seus filhos, Deus vai agir em conformidade, em clamor do seu povo. A Bíblia nos diz, por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só o que o texto diz, se o meu povo, olha só, se o meu povo, sabe o que se significa? Isso é uma condição. Deus está dizendo, se o meu povo, e somente o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então, se nós orarmos, olha a condição, se humilhar, se orar, se arrepender dos seus maus caminhos, se buscar a minha face, o que eu vou fazer? O que o Senhor está dizendo? Então, olha, ele estabeleceu primeiro uma condição, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, a condição é essa, se o meu povo fizer isso, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, Deus está dizendo que Ele vai intervir em nossas circunstâncias, em nossa família, em nosso casamento, em nossa cidade, em nossa nação, se nós, como povo de Deus, como aquele que se chama pelo seu nome, se nós nos humilharmos diante da sua poderosa mão, se nós orarmos ao Senhor, se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, se nós, como povo de Deus, buscarmos a sua face, então Ele vai agir, Ele vai ouvir, vai perdoar e vai sarar. Então, quando nós oramos, nós precisamos entender isso. Quando nós oramos, nós estamos dando a Deus uma permissão de agir em nossa vida, de agir em nosso favor, de agir em nossa casa, de agir em nossa família, de agir em nosso casamento. Mas você talvez esteja insistindo nisso, mas Deus não é soberano, Ele pode fazer tudo o que Ele quiser? Sim, só que Ele disse em sua palavra que assim seria, e Ele não pode violar a sua própria palavra, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, Ele não viola a sua própria palavra. Então Ele diz que assim seria, e assim é. Ele vai agir na terra. Deus escolheu agir na terra em conformidade com a nossa oração, com a nossa participação, com o nosso clamor, com a nossa cooperação. Então nós temos que entender que a oração é extremamente importante exatamente por isso, queridos. Porque Deus vai agir em conformidade com o nosso clamor, com a nossa oração. Jesus nos diz em Mateus capítulo 7, versículo 7, olha só que texto poderoso. Mateus 7, 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele a quem bate a porta lhe será aberta. Olha o que ele diz no verso 9. Ou qual de vós, ou qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra, ou se lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial que está nos céus
dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então, nesse texto, Jesus ele nos incita a oração. Ele nos estimula a oração, está dizendo, pedir e dar-se-vos-á. Se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta será aberta. E aqui nós temos aqui pelo menos 3 níveis de clamor, de oração, de intercessão, cada um mais insistente do que o outro. Então Jesus nos ensina que quando nós clamarmos, quando nós buscarmos, quando nós intercedermos, nós não ficaremos sem a resposta do Senhor se nós fizermos isso de acordo com a sua palavra, de acordo com os princípios que ele nos ensina em sua palavra. Então ele nos ensina a buscar a sua face também. E o que significa buscar a face do Senhor? Buscar a face do Senhor significa se consagrar. Buscar a face do Senhor significa se consagrar ao Senhor através da santificação, através do jejum também. Então isso é muito importante. Por isso que nós não podemos estar jejuando, por exemplo, e orando, estarmos distraídos com outras coisas. Quando nós separamos um tempo para orar e para jejuar, é importante que nós estejamos totalmente devotados à pessoa de Deus, totalmente consagrados ao Senhor, totalmente mergulhados naquele tempo para buscar a face do Senhor, que nós possamos abolir as distrações, seja elas quais forem, porque aquele tempo, aquele período que a gente separou para orar e jejuar, é um período que nós estamos separando também para nos consagrar ao Senhor, para que sejamos consagrados ao Senhor. Amém? Então isso é extremamente importante. Aleluia. Efésios capítulo 6, verso 18. Efésios capítulo 6, versículo de número 18. A palavra de Deus, olha o que diz, 17 e 18. Efésios capítulo 6, verso 17 e 18. Se você puder aí na sua casa, abra a sua Bíblia nesse texto. Efésios 6, verso 17 e 18. Diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, ou seja, por todos os servos de Deus. Então, Paulo aqui nos ensina que nessa batalha espiritual, nós precisamos estar envolvidos com toda a oração e súplica. E ele diz, orando em todo o tempo no Espírito. Orando em todo o tempo no Espírito. E para isto vigiando com toda oração e perseverança por todos os santos, ou seja, por todos os servos de Deus. Aqui nós temos oração no Espírito, nós temos súplicas, nós temos petições e nós temos também intercessão, tudo nesse versículo aqui. Então nós vamos encontrar em toda a Bíblia, todas as Escrituras Sagradas, nos falando o quão importante é que nós tenhamos uma vida dedicada à oração, uma vida dedicada à intercessão, para que nós possamos experimentar as respostas de Deus. E importante que nós possamos, então, unir oração e jejum. Importante que nós possamos unir oração e jejum. E aí Jesus nos ensina naquele outro texto sobre o jejum. Ele diz, quando jejuardes, mais uma vez ele não diz, e se jejuardes, mas quando jejuardes. Não é? Então ele nos ensina que o jejum deve ser feito periodicamente. Quando ele diz quando, subentendia que Jesus tinha em mente que os seus discípulos jejuassem. Tanto é assim que quando os fariseus perguntam para Jesus por que os discípulos deles e os discípulos de João Batista jejuavam muitas vezes e os discípulos de Jesus não jejuavam, Jesus disse, olha, por acaso pode jejuar os convidados, os amigos do noivo, enquanto o noivo está com eles? O noivo será tirado e nesses dias jejuarão. Então, Jesus estava dizendo que quando o noivo fosse tirado deles, ou seja, quando eles não tivessem mais a presença física de Jesus com eles, eles estarão jejuando. Então, hoje nós não temos mais a presença física de Jesus conosco, nós temos a sua presença espiritual, mas a presença física dele não está conosco. Significa que esse tempo, desde que Jesus foi assunto aos céus, desde que Jesus subiu aos céus, até o seu retorno, é um tempo para que a igreja possa estar jejuando, é um tempo para que a noiva possa estar jejuando. Então, nós entendemos pela palavra de Deus que o interesse de Jesus, o desejo de Jesus é que nós uníssemos oração e jejum.
Quando aqueles discípulos estavam tentando expulsar aqueles demônios sem conseguir, e Jesus vem, Jesus expulsa aqueles demônios daquele menino, e depois aqueles discípulos perguntam para Jesus por quê, qual era o motivo que eles não puderam expulsar os demônios. Jesus disse: olha, por causa da vossa pequena fé, porque se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, ergue-te daqui, lança-te acolá, e assim será feito. Só que ele diz assim: no entanto, estas castas de demônios, essa espécie de demônios, não sai a não ser por meio da oração e do jejum. Ou seja, era necessário que esses discípulos tivessem uma vida de oração e jejum. E por quê? Porque uma vida de oração e jejum levaria eles a ter mais intimidade com Deus, levariam eles a receber mais poder espiritual, levaria eles a ter uma visão do mundo espiritual mais clara, mais aberta, e tudo isso faria com que a sua fé fosse acrescida para que eles tivessem, então, naquele momento, uma fé mais robusta para poder lidar com aqueles demônios, expulsando-os daquele menino. Então, Jesus nos ensina que é importante, extremamente importante, jejum e oração, principalmente nas batalhas espirituais, principalmente nas guerras espirituais. Nós não podemos estar enfrentando e tendo êxito nas guerras espirituais sem estar nos consagrando periodicamente através do jejum e da oração. Isso é extremamente importante. Jejum, oração, meditação na palavra, essas disciplinas espirituais, essas práticas espirituais, elas são necessárias mesmo agora no século XXI. Isso não é coisa ultrapassada, isso não é coisa de outro tempo. É necessário que nós, como igreja do século XXI, estejamos ainda praticando estas disciplinas espirituais para que nós possamos crescer espiritualmente na graça do Senhor Jesus, para que nós possamos então desfrutar com mais plenitude de uma intimidade maior com o Senhor. Então é importante que nós façamos isso mesmo hoje. Então Jesus nos ensina sobre isso, sobre esse poder da oração e da intercessão e do jejum. Agora, quais são os benefícios do jejum? Não é? Jejum e oração, unindo jejum e oração, mas quais são os benefícios do jejum? Primeiro, o jejum nos ensina sobre a disciplina espiritual. Nós nos tornamos mais disciplinados, não é? Nós nos tornamos mais disciplinados e também aprendemos a disciplinar o nosso corpo por meio do jejum, a disciplina espiritual, e também aprendemos a disciplinar o nosso corpo, porque nós estamos com vontade de comer, o nosso corpo está com vontade de se alimentar, mas por aquele período de tempo que nós determinamos previamente, nós estamos dizendo: eu não vou comer por esse período. Nós estamos colocando a nossa carne, o nosso corpo sob sujeição, aprendendo a ser disciplinados. O jejum também nos ensina, nos ajuda a crescer em nossa capacidade espiritual. O jejum torna a nossa mente mais sóbria e mais clara. Você tem uma maior percepção na sua mente, você consegue ter uma compreensão maior quando você lê a palavra de Deus, quando você lê um bom livro cristão. A sua mente se abre, você tem uma mente mais clara, mais sóbria, quando você está aprendendo a jejuar, está jejuando. Também nos ajuda a purificar o nosso coração e purificar a nossa mente, sabe? Quantas vezes nós somos atacados com pensamentos ruins, com pensamentos que são contrários à palavra de Deus, com pensamentos que são contrários ao Espírito Santo, que são contrários à vontade de Deus, com pensamentos que fogem àquilo que a Bíblia nos ensina em Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, naquilo que há virtude, naquilo que há louvor, seja com isso que ocupe o vosso pensamento. E quantas vezes os nossos pensamentos estão fora desse filtro de Filipenses 4:8? Pois é, o jejum também nos ajuda a purificar os nossos pensamentos, nos ajuda a purificar o nosso coração, justamente por meio dessa disciplina. O jejum também nos ajuda a aumentar a nossa fome e a nossa sede por Deus e por sua palavra. Por isso que eu digo, você não pode jejuar e ficar distraído com outras coisas. Você não pode jejuar e naquele período do seu jejum ficar distraído com a televisão, ficar distraído com videogames, ficar distraído com brincadeiras. Não, aquele período do jejum é para que você realmente se consagre no Senhor, para que você realmente foque no Senhor, para que você realmente se abstenha de outras distrações e esteja totalmente focado em Deus, na pessoa de Deus, na palavra de Deus, para que você possa perceber com mais clareza as coisas espirituais, as verdades espirituais. Agora, além desses benefícios espirituais também,
o jejum nos ajuda também com relação à nossa saúde física. Nós podemos experimentar saúde física por meio do jejum. Isso é notado, e até a ciência hoje está reportando isso. Você sabe que algumas pessoas, mesmo não sendo cristãs, e mesmo não praticando nenhuma religião, hoje, muitas pessoas estão jejuando, chamado jejum intermitente, simplesmente pela questão de saúde. Porque a ciência agora descobriu algo que a Bíblia já fala há muitos anos, que o jejum também pode nos abençoar e pode nos ajudar na questão da saúde física. Então, isso é importante. Outra coisa, o jejum, outro benefício até físico do jejum, nos ajuda a perder peso, nos ajuda com a questão do excesso de peso. Outra coisa, o jejum nos ajuda a purificar o nosso corpo. Por quê? Porque quando você está jejuando, você está também eliminando várias toxinas do seu corpo, né? Permite que o seu corpo também passe por um processo de renovação, ok? Então, tudo isso é maravilhoso. O jejum nos ajuda com a liberdade espiritual, o jejum nos ajuda a receber mais do Espírito Santo, o jejum nos ajuda a fazer com que essa luz de Cristo que está em nós brilhe ainda mais intensamente. O jejum nos ajuda também em relação à proteção do Senhor. Lembra quando Esther, a rainha Esther, ela estava naquela demanda de falar com o rei Assuero, lá no livro de Esther, porque Amã havia emitido um decreto, não é? Que todos os judeus seriam dizimados, seriam mortos. E aí ela não podia entrar na sala do rei sem a autorização do rei. E ela não tinha tido autorização para entrar. Mas ela tinha essa demanda, então ela convocou o povo judeu para jejuar durante 3 dias. Durante 3 dias. E aquele povo jejuou durante 3 dias, diz a palavra de Deus. E aí ela entrou na presença de Deus, mesmo sem autorização, mas o rei ergueu para ela o seu cetro, que significa favor. Ela podia então se aproximar dele. E você conhece a história certamente. Ela recebeu o favor do rei. Os inimigos do povo judeu foram julgados e os judeus permaneceram, os judeus não foram dizimados. Por quê? Porque aquela rainha, juntamente com todo o povo judeu, durante 3 dias, jejuaram, clamaram, intercederam, buscaram a face de Deus. Lembra também quando Deus falou através do profeta Jonas, que a cidade de Nínive seria dizimada, seria destruída por causa dos seus muitos pecados? E quando o rei de Nínive ouviu a pregação de Jonas, a Bíblia diz que ele se arrependeu e ele proclamou um jejum nacional. Todo o povo jejuou, e não somente o povo, diz a Bíblia que até os animais jejuaram. E por causa disso, houve uma intervenção milagrosa do Senhor. O Senhor voltou atrás na sua decisão de destruir Nínive. A cidade não fora destruída e aquele povo recebeu a proteção de Deus por causa daquele período de busca de arrependimento e de jejum. Então o jejum nos ajuda também a nos humilhar a nós mesmos diante do Senhor, diante da poderosa mão de Deus. Então, jejum também está ligado com a proteção do Senhor, com a liberdade física, com a resposta das nossas orações, não é? Então, quando você une jejum com oração, fica mais fácil de você receber as respostas das suas orações. Por quê? Uma coisa que você precisa entender, o jejum não muda a Deus. Deus vai permanecer o mesmo antes do seu jejum, depois do seu jejum. Mas o jejum nos ajuda a nos mudar, a nós mesmos. O jejum nos ajuda a entender com mais precisão, com mais clareza a palavra de Deus e a orar de acordo com a palavra de Deus e a orar de acordo com a vontade de Deus. E se eu estou orando de acordo com a palavra de Deus, se eu estou orando de acordo com a vontade de Deus, o que vai acontecer? O Senhor diz na sua palavra que quando eu oro de acordo com a sua vontade, eu serei respondido. Então, por isso que o jejum é tão importante e tão poderoso com relação à nossa vida de oração, à nossa vida de intercessão. O jejum também nos ajuda a ter uma maior intimidade com Deus, justamente porque a nossa fome por Deus aumenta, a nossa sede por Deus aumenta. O jejum nos ajuda também a crescer em nossa capacidade de retenção, de conhecimento, de informação, e o jejum nos ajuda a estar mais sensível espiritualmente. Quando você tem a prática de estar jejuando, você se torna espiritualmente mais sensível. A sua sensibilidade espiritual aumenta e você não fica tão refém dos teus sentidos físicos, né? Você sabe que o homem, o ser humano,
Deus o criou basicamente como um ser, embora tendo um corpo físico, mas permitiu que Deus criou o ser humano para que ele permitisse que o seu espírito dominasse, para que seu espírito estivesse no centro. Porém, quando o homem pecou lá no Éden, quando o homem desobedeceu a Deus, o que aconteceu? A alma passou a assumir o controle, o conhecimento, a razão passou a assumir o controle. E muitas vezes a carne. Então ficava nessa dicotomia entre a carne e a alma assumindo o controle, e o espírito ficou relegado a terceiro plano. Só que quando nós nos convertemos a Cristo, o nosso espírito é recriado, é renascido, recebe vida de Deus, é ressuscitado, porque a Bíblia diz que nós passamos a ter vida espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim, Efésios 2, ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Então nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas em Cristo nós somos ressuscitados, somos vivificados. Então, fomos revivificados, ressuscitados, vivificados em Cristo, o nosso espírito foi recriado, mas agora quando nós jejuamos, o que acontece? Nós permitimos, porque nós estamos disciplinando o nosso corpo, nós permitimos que o nosso espírito tenha uma maior sensibilidade espiritual para perceber, para intuir no mundo espiritual, para perceber coisas que de outra maneira, que de outra forma, nós não perceberíamos. Então nos ajuda a ter uma clareza espiritual maior, uma percepção espiritual maior, ter os nossos olhos espirituais de forma mais profunda, abertos para enxergar no mundo espiritual. Então oração e jejum para nós cristãos não é uma opção, meus amados, é mandamento do Senhor, né? É mandamento do Senhor. Então nós precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos estar conectados com o nosso Deus através dessas duas práticas espirituais, dessas duas disciplinas espirituais. Claro que isso só tem valor se nós formos o povo de Deus. Olha o que o texto de 2 Crônicas diz: se o meu povo, não é qualquer povo, não é qualquer povo, é meu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é qualquer povo, é o meu povo, diz o Senhor. Então significa dizer que não basta orar e jejuar sem ser povo de Deus, não. Primeiro nós temos que fazer uma aliança com Cristo Jesus. Primeiro nós precisamos nascer de Deus, nascer de novo, nos tornar filhos de Deus por meio do novo nascimento, por meio da nossa entrega a Cristo, da entrega da nossa vida a Jesus Cristo, nos tornando filhos de Deus, nos tornando família de Deus, nos tornando povo de Deus. E então, como povo de Deus, se o meu povo, aí sim, sendo povo de Deus, orando, se convertendo dos maus caminhos, se humilhando e buscando a face, que é esse nível de consagração que inclui o jejum, o Senhor diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer que Deus sare a sua terra, a sua família, seu casamento, sua família, sua empresa, seus negócios, o Brasil? Você tem jejuado por isso, você tem orado por isso? Muitas vezes nós ficamos apenas pedindo para que outras pessoas orem por nós. Ore por mim, ore por mim, ore por mim. Pede a um e a outro que ore. Não tem problema nenhum nós pedirmos aos irmãos que orem por nós. Isso é maravilhoso, orarmos uns pelos outros. Mas nós não podemos pedir a outras pessoas que orem por nós sem que nós mesmos estejamos orando também. Nós não podemos dar esse privilégio ou irresponsabilidade a outros sem que nós também estejamos envolvidos com esse privilégio de responsabilidade. O jejum e a oração é tanto um privilégio, porque nos permite, como eu disse para você, ter essa sensibilidade espiritual, ter esse acesso mais íntimo com as coisas do Senhor, mas também é uma responsabilidade que Deus nos deu. Tanto é assim que Samuel disse para o povo de Israel: ai de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Olha o que ele diz: ai de mim, pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Ele sabia que se ele fosse negligente na sua vida de oração, ele sabia que se ele fosse omisso na sua vida de oração, de intercessão pelo povo de Israel, isso constituiria um pecado contra Deus, seria uma desobediência a Deus. Por isso que ele disse: ai de mim, pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Então ele entendia que a oração era sim um privilégio, o jejum era sim um privilégio, mas também era uma responsabilidade. E nós precisamos entender a mesma coisa, queridos. O jejum e a oração é um privilégio maravilhoso que o nosso Deus nos deu.
de ter uma comunhão mais fina, mais íntima com Ele. Mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade. Por quê? Porque quando nós oramos, como eu disse no início dessa mensagem, nós estamos dando a Deus a permissão de agir em nosso favor, em favor de nossa família, em favor de nosso casamento, em favor dos nossos filhos, em favor da igreja que congregamos, em favor de nossa cidade, em favor da nação brasileira. Deus disse através do profeta Jeremias: ore pela paz da cidade, porque na vossa paz prosperareis. Olha aí, ore pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês terão paz, na paz da cidade vocês prosperarão. Então a Bíblia nos diz que é uma responsabilidade nossa, queridos, povo de Deus, orar pela paz da cidade, orar pela paz do Estado, orar pela paz da nação, pela prosperidade da nação. E aqui a paz e a prosperidade inclui tudo. Paz com Deus, paz uns com os outros, pacificação da nação, prosperidade sobre a nação, a bênção do Senhor sobre a nação, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado. Mas a Bíblia diz: orai pela paz. E olha, quando Deus falou isso, através do profeta Jeremias, Deus estava falando para o povo que estava no cativeiro babilônico. O povo foi enviado para o cativeiro babilônico, que ali ficaria por 70 anos, por causa do seu pecado contra Deus. E muitos queriam voltar, fugir da Babilônia, se rebelar contra o rei da Babilônia, fugir de lá. Mas Deus falou: não, vocês vão ficar aí, vão cumprir o cativeiro aí, até que vocês aprendam e se arrependam de toda idolatria. Aprendam a não ser mais idólatras. Mas aí Deus fala através do profeta Jeremias: orai pela paz da cidade. E sabe qual era a cidade que Deus estava se referindo ali? Era a cidade da Babilônia. Uma cidade extremamente idólatra, uma cidade extremamente violenta, uma cidade extremamente promíscua, uma cidade que tinha um panteão de deuses pagãos, uma cidade que havia muita promiscuidade, imoralidade sexual. Mesmo assim, Deus disse: ore pela cidade, ore pela paz da cidade, porque se a cidade tiver paz, se a cidade prosperar e tiver paz, vocês prosperarão, vocês terão paz. Então Deus colocou a responsabilidade da intervenção divina sobre a terra da Babilônia, onde o povo de Israel estava vivendo naquele período, um período longo de 70 anos de cativeiro. Deus colocou essa responsabilidade sobre os ombros do povo de Deus. Então é uma responsabilidade, é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. Orarmos, buscarmos a face do Senhor para que Deus intervenha. Você sabe que muitos de vocês hoje estão vivendo coisas na sua vida, estão experimentando milagres na sua vida, estão experimentando tempos maravilhosos em sua vida, ou bênçãos na sua vida agora, e você diz assim: olha, talvez, eu não sei porque, eu nem sou assim tanto de orar, mas alguém orou por você. Alguém orou por você. Você acha que você se converteu a Jesus simplesmente porque você ouviu a palavra de Deus e achou bonito, achou legal? Não, alguém orou por você antes. Deus usou pessoas, Deus usou várias pessoas, pessoas que você nem sabe, que você nem imagina, que já estavam orando por você há anos, intercedendo, clamando. Talvez sua mãe, seu pai, um irmão seu, um avô, uma avó, ou pessoas ainda de gerações passadas que estavam orando pela descendência, para que você fosse tocado com salvação, com milagres. Por exemplo, eu oro não apenas pelos meus filhos, mas oro por aqueles que virão deles, os meus netos, bisnetos. Se Jesus não voltar até lá, eu oro para que toda a minha descendência seja abençoada. Então muitas pessoas fizeram o mesmo, oraram pelas suas descendências, oraram pelas suas gerações. Talvez você é fruto da oração de um avô seu, de uma avó sua. Talvez você é fruto de uma oração de um antepassado seu que viveu há muito tempo, que orou pela sua descendência, para que Deus salvasse, libertasse, transformasse. Talvez você é fruto da oração de um irmão, de um primo, de um amigo, de um esposo, de uma esposa. Alguém orou por você, o Espírito Santo usou alguém para interceder por você, para orar por você, para que você experimentasse os milagres de Deus, a salvação, a redenção, a cura e a libertação. Então Deus foi trabalhando, Deus foi cercando você de todos os lados, com amor, com graça, com misericórdia, protegendo, livrando, usando pessoas para evangelizar você, porque
Tinha alguém orando por você, houve pessoas orando por você, e Deus, em resposta a essas orações, em resposta a esses clamores, foi cercando você por todos os lados, com a sua graça, até o ponto que você não conseguiu mais resistir a este amor, até o ponto que você não conseguiu mais resistir a essa graça, e se entregou ao amor de Deus e foi salvo. Mas não foi porque você é bom, não foi por você mesmo, não. Primeiro, pela graça de Deus. Segundo, porque por meio dessa graça, Deus usou pessoas para orar por você. Deus usou pessoas para interceder por você. Deus usou pessoas para abençoar a sua vida. Deus usou pessoas para que você fosse tocado pela glória de Deus, você fosse tocado pela presença do Senhor. Então a oração, queridos, é um privilégio, mas a oração também é uma responsabilidade. Por isso Samuel disse: ai de mim pecar contra Deus deixando de orar por vós. Quando nós negligenciamos a nossa vida de oração, quando nós negligenciamos a nossa vida de oração, e aí eu falo oração aqui linkada ao jejum, né, ligada ao jejum, oração e jejum, essas duas ferramentas são extremamente importantes. Nós estamos pecando contra o nosso Deus. A negligência, a omissão na vida de oração é terrível, porque é somente por meio da nossa intercessão, do nosso clamor, da nossa busca intensa do nosso Deus, que o Senhor estará, fazendo intervenções na terra, por meio do clamor dos seus servos, por meio do clamor da sua igreja, por meio do clamor dos seus filhos. Então, nós vamos estar unindo oração e jejum, constantemente, orando pela nossa família, orando pela igreja que congregamos, pelos nossos líderes espirituais, orando pelas autoridades, orando pela nação, orando pelas pessoas que estão doentes, que estão enfermos, orando por aqueles que ainda têm os seus olhos espirituais obscurecidos pelo príncipe das trevas, orando para que o Senhor faça as intervenções que são necessárias. Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. Olha o que Jesus nos ensinou. Nós estamos apenas repetindo essa oração, muitas vezes sem entender o significado dela. Nós muitas vezes apenas repetimos essa oração sem entender a importância dela. Jesus está nos ensinando que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. No céu, a vontade de Deus é feita o tempo todo. Os anjos fazem a vontade de Deus, os querubins fazem a vontade de Deus, os serafins fazem a vontade de Deus, os 24 anciãos fazem a vontade de Deus, os arcanjos fazem a vontade de Deus. No céu, a vontade de Deus é feita o tempo todo, plenamente. Mas aqui na terra, infelizmente, não. Aqui na terra, infelizmente, nem sempre a vontade de Deus é feita. Por isso Jesus disse: ore para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Ore para que o reino de Deus venha governar, que o Senhor governe. Mas Ele não pode mandar o reino sem que eu ore, mas Ele disse: ore. Ele quer trabalhar, Ele quer agir com a nossa cooperação. Deus não quer fazer nada, absolutamente nada na terra, escute isso. Deus não quer fazer absolutamente nada aqui nessa terra. Deus decidiu que fosse assim, sem a nossa cooperação. Sem a nossa cooperação. Então você quer cooperar com Deus? Comece a orar. Você quer cooperar com Deus para a salvação da tua família? Comece a orar intensamente por isso. Você quer cooperar com Deus para a libertação das pessoas que você ama? Comece a orar intensamente por isso. Você quer cooperar com Deus para uma intervenção sobrenatural em nossa nação? Ore a Deus por isso. Porque às vezes a gente quer mudança, a gente quer milagres, a gente quer experimentar as bênçãos de Deus, mas a gente não está disposto, nós não estamos dispostos muitas vezes a simplesmente separar um tempo e estar a sós com o Pai, orando, jejuando e nos consagrando a Ele. Mas que eu e você possamos nessa noite ser despertados pelo Espírito Santo para essa realidade, para essa verdade. E que se não estamos fazendo isso como deveríamos, se nós não temos praticado essa disciplina espiritual como deveríamos, que a partir de hoje sejamos despertados pelo Espírito de Deus e comecemos a ter uma vida de oração e a prática do jejum unida à oração, para que possamos experimentar sobrenatural de Deus em áreas específicas de nossa vida e também sobre nossa nação. Amém? Que Deus abençoe essa palavra no teu coração.